Bom, primeiramente, prova é o conjunto de elementos produzido pelas partes ou determinados pelo juiz, visando a formação do convencimento quanto a atos, fatos e circunstâncias. Conforme refere Guilherme de Souza Nutti, o termo prova deriva do latim probate, que significa ensaio, verificação, inspeção, exame, argumento, razão, aprovação ou confirmação. No processo penal, a produção da prova objetiva é auxiliar na formação do convencimento do juiz quanto à veracidade das afirmações das partes em juízo. Não se destina, portanto, às partes que a produzem ou a requerem, mas ao magistrado, possibilitando destarte o julgamento de procedência ou improcedência da ação penal. Correto nesse sentido o ensinamento de Mirabete, quando refere que provar é produzir um estado de certeza na consciência e mente do juiz, para sua convicção a respeito da existência ou inexistência de um fato, ou da verdade ou falsidade de uma afirmação, sobre uma situação de fato que se considera de interesse para uma decisão judicial ou a solução de um processo. Mas afinal, quais são os tipos de provas de espécie? É o que veremos a seguir. Corpo de delito são vestígios materiais deixados pelo crime. Exame de corpo de delito é o exame técnico da coisa ou pessoa que constitui a própria materialidade do crime. A nomenclatura utilizada sugere o objetivo dessa perícia: corporificar o resultado da infração penal de forma a documentar o vestígio, perpetuando-o como parte do processo criminal. O exame de corpo de delito pode ser classificado de duas formas, assim como dispõe o artigo 158 do Código de Processo Penal. Quando a infração deixar vestígios, será imprescindível o exame do corpo de delito direto ou indireto. E, por sua vez, exame direto é quando a análise recai diretamente sobre o objeto, onde há uma relação imediata entre o perito e aquilo que está sendo periciado. Já o exame indireto ocorre quando é impossível de ser feito o exame direto por haverem desaparecido os vestígios do crime. Contudo, há situações a serem analisadas, como, por exemplo, a diferença entre o exame de corpo de delito indireto e a prova testemunhal. No exame indireto, há um laudo firmado por peritos, diferente da situação de suprimento de perícia com base em testemunhas que vierem a prestar depoimento em juízo a respeito do vestígio de crime que tenham presenciado. E como exemplo dessas duas particularidades, expõem-se duas situações. A primeira, nota-se a presença de lesões corporais, tendo a vítima sido submetida à perícia dias após o delito, quando já ausentes os vestígios. Duas testemunhas, porém, comparecem perante os experts e narram suas percepções, sendo então elaborado laudo pericial limitado a consignar sinteticamente o relato dessas pessoas e a referir a compatibilidade do quadro constatado com a narrativa realizada. Tem-se aqui, então, a hipótese de exame de corpo de delito indireto, contrário a um crime de homicídio presenciado por várias testemunhas, sendo o cadáver posteriormente incinerado pelos criminosos. Denunciados os envolvidos são as testemunhas inquiridas em juízo, narrando o que presenciaram quanto à forma de cometimento do crime e posterior o destino do corpo. Aqui, dessa vez, não se trata do exame indireto, mas sim da prova testemunhal suprindo a falta de exame de corpo de delito, seja ele direto ou indireto. Perícias em geral. Dentre os vários meios produtores de prova no direito, a perícia se destaca como um meio especial, no qual o concurso de um profissional especialista na área em questão faz-se necessário para o esclarecimento de fatos técnicos. A crescente e continuada complexidade da atual sociedade tecnológica exige cada vez mais a tradução do que é técnico, de forma a ser entendido por todos. A análise técnica do caso irá trazer à luz a veracidade de fatos ou circunstâncias. A perícia pode ter várias naturezas, a depender do seu objeto de estudo. Pode ser criminal, de engenharia, ambiental, de medicina, de tecnologia, enfim, dos mais variados ramos em que o concurso do conhecimento técnico se faz necessário. No direito, perícia é um meio de prova em que as pessoas qualificadas tecnicamente, nomeadas pelo juiz ou oficialmente constituídas por concurso público,
analisam fatos juridicamente relevantes à causa examinada, elaborando um laudo. É um exame que exige conhecimento técnico e científico, a fim de comprovar a veracidade de certo fato ou circunstâncias. Para auxiliar as partes nas questões técnicas, poderá haver o profissional denominado assistente técnico, que acompanhará, avaliará e discutirá tecnicamente os trabalhos periciais. Um atento ao inciso 1º do artigo 150 do Código de Processo Penal, no qual fala sobre a insanidade mental e diz que o exame psiquiátrico deve ser concluído no prazo de 45 dias, salvo se os peritos entenderem necessário prazo maior para a averiguação das condições mentais do indivíduo. Mas na prática, dificilmente esse lapso é cumprido, dada a pouca estrutura dos órgãos oficiais. Neste caso, detectado o excesso de prazo e encontrando-se internado periciando, poderá ser impetrado o habeas corpus visando a sua liberação. O incidente processa-se em autos apartados, os quais devem conter, além dos quesitos realizados pelo juiz ou pelas partes, cópias de peças processuais com a representação ou requerimento de instauração do incidente, cópia da inicial acusatória e a da decisão que determinou a apuração da sanidade mental do agente e outros documentos que entenderem relevantes para a realização da perícia. Os autos apartados do incidente são encaminhados ao perito a fim de subsidiar os exames a serem feitos no indiciado ou acusado. O perito ainda pode necessitar de elementos acostados ao processo criminal. Neste caso, não sendo prejudicial à marcha processual, poderá o magistrado autorizar a entrega dos autos principais ao perito. Interrogatório. Interrogatório é ato extremamente formal, onde o acusado é inquirido pelo delegado de polícia na fase pré-processual ou pelo juiz de direito na fase processual. O imputado tem o direito de saber em que qualidade presta as declarações, de estar acompanhado de advogado e ainda de reservar-se o direito de só declarar em juízo sem qualquer prejuízo. O interrogatório é um meio de defesa por excelência, momento em que poderá ser exercido o direito de defesa pessoal positivo ou negativo, que seria o direito de silêncio, mas também tem valor probatório. No que se refere ao valor probatório do interrogatório, ele é visto como o principal meio de exercício da autodefesa e que tem, por isso, a função de dar materialmente vida ao contraditório, permitindo ao sujeito passivo refutar a imputação ou expor argumentos para justificar a sua conduta. O interrogatório deve ser encaminhado a permitir a defesa do sujeito passivo e, por isso, submetido a toda uma série de regras de lealdade processual. Por exemplo, ele deve ser realizado de forma imediata ou ao menos num prazo razoável após a prisão. É necessária a presença de defensor, sendo-lhe permitido entrevistar-se prévia e reservadamente com o sujeito passivo. É proibida qualquer promessa ou pressão direta ou indireta sobre o imputado, para induzi-lo ao arrependimento ou a colaborar com a investigação. É necessário o respeito ao direito de silêncio, livre de pressões ou coações. É necessário que haja tolerância com as interrupções que o sujeito passivo solicite fazer no curso do interrogatório, especialmente para instruir-se com o defensor. O artigo 217 do Código de Processo Penal permite que o réu seja retirado da sala se o juiz verificar que a sua presença pode causar humilhação, temor ou constrangimento à vítima ou testemunha, permanecendo na sala o defensor. Havendo 2 ou mais réus, o interrogatório será realizado separadamente. A defesa do corréu pode fazer perguntas, bem como a acusação. O interrogatório do corréu delator deverá ser realizado antes dos demais corréus delatados e, preferencialmente, após as testemunhas de acusação e antes das testemunhas de defesa. Quando o delator não for corréu, não haverá problema, porque ele será testemunha de acusação. A questão sensível é quando ele é corréu. O interrogatório poderá ser repetido a qualquer momento por iniciativa do juiz ou a pedido das partes, e poderá ser realizado por videoconferência, segundo o artigo 185 do Código de Processo Penal, como uma medida excepcional, em caso de réu preso, assegurado o direito à entrevista prévia e reservada com o defensor. Para que o interrogatório seja realizado por videoconferência, deve existir uma decisão judicial fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes,
da qual serão intimadas as partes com no mínimo 10 dias de antecedência. Confissão. Trata-se a confissão do reconhecimento pelo réu da imputação que lhe foi feita por meio da denúncia ou queixa-crime. Segundo dispõe o artigo 190 do Código de Processo Penal, se o réu confessar a autoria, deverá ser perguntado sobre os motivos e circunstâncias do fato, bem como se outras pessoas concorreram para a infração, declinando-as em caso positivo. Visando a validade da confissão, aponta a doutrina a necessidade da presença de requisitos intrínsecos e requisitos formais. Como requisitos intrínsecos destacam a verossimilhança, que se traduz como a probabilidade de um fato efetivamente ter ocorrido da forma como confessada pelo réu, a clareza, caracterizada por meio de uma narrativa compreensível e com sentido inequívoco, a persistência, que se revela por meio da repetição dos mesmos aspectos e circunstâncias, sem modificação no relato quanto aos detalhes principais da ação delituosa, e a coincidência entre o relato do confitente e os demais meios de prova angariados ao processo. Por outro lado, como requisitos formais estão a pessoalidade, devendo a confissão ser realizada pelo próprio réu, não se admitindo seja feita por interposta pessoa, como o defensor e o mandatário, o caráter expresso, pois deve ser reduzida a termo, oferecimento operante do juiz competente, qual seja o que está oficiando no processo criminal, a espontaneidade, impondo-se que seja oferecida sem nenhuma coação, e a saúde mental do imputado, possibilitando-se o convencimento do juiz de que o relato não está sendo fruto da imaginação ou de alucinações do acusado. Mas é importante lembrar que, como diz o artigo 197 do Código de Processo Penal, mesmo que tenha sido prestada judicialmente e na presença de defensor, não tem a confissão força probatória absoluta, havendo a necessidade para o fim de fundamentar a sentença condenatória de que seja confrontada e confirmada pelas demais provas existentes nos autos. Existem diversas classificações que vão ordenar as confissões. Quanto ao momento, a confissão pode ser extrajudicial, que é aquela que não é realizada perante o juízo, podendo constar nos autos de inquérito policial, nas consignações de termos redigidos pelo Ministério Público, nas comissões parlamentares de inquérito, nas sindicâncias administrativas e etc. Ela apresenta pouco valor probatório, apenas podendo ser utilizada como fundamento para a condenação se corroborada por provas contundentes que tenham sido colhidas em juízo sobre o crime do contraditório. A confissão pode ser judicial, realizada perante o juiz, ocorre normalmente na oportunidade do interrogatório, embora nada impeça que venha a ser realizada em outro momento do curso do processo. Possui, é claro, maior probante que a confissão realizada extrajudicialmente. Não obstante, seu valor não é absoluto, apenas se prestando para embasar o juízo condenatório se compatível e concorde com as demais provas. Quanto à natureza, a confissão pode ser real, na qual ela efetivamente é realizada pelo investigado ou réu perante a autoridade, revelando ele a autoria, circunstâncias e motivação do delito cometido. Pode também ser ficta, é a confissão decorrente da ficção jurídica, decorrente de uma ação ou omissão prevista de lei. Quanto à forma, ela pode ser escrita ou oral. Quanto ao conteúdo, ela pode ser simples, que é aquela em que o réu limita-se a admitir como verdadeiros os fatos que lhe são atribuídos, reconhecendo a sua responsabilidade criminal. Ou ela pode ser qualificada, é aquela em que o agente, embora atribua a si a prática da infração penal que lhe está sendo imputada, agrega em seu favor fatos ou circunstâncias que excluem o crime ou que o isentem da pena. Consoante o artigo 200 do Código de Processo Penal, a confissão pode ser divisível e retratável. A característica da divisibilidade significa que o juiz pode considerar a verdadeira uma parte da confissão e inverídica outra parte, não sendo obrigado à valoração da confissão por um todo. Pode acontecer, por exemplo, que o acusado confesse a prática de lesões corporais graves contra a vítima, justificando-se, contudo, na legítima defesa. Ora, à vista do conjunto comprobatório, pode o magistrado dividir a confissão, aceitando-a no que toca ao reconhecimento da autoria, mas refutando a excludente de licitude invocada. Já a retratabilidade quer dizer que, se o réu,
mesmo confesse o juiz voltar atrás, caberá ao magistrado confrontar a confissão e a retratação que lhe sucedeu com os demais meios de prova incorporados ao processo, verificando qual delas deve prevalecer. Por fim, ressalta-se a colaboração premiada, que compreende-se no benefício concedido ao criminoso que denunciar outros envolvidos na prática do mesmo crime que lhe está sendo imputado, em troca de redução ou até mesmo isenção de pena imposta. Há quem defenda que a colaboração premiada é um procedimento eticamente censurável. Mais prudente é entender que se trata de um mecanismo de combate à criminalidade organizada e que, bem empregado, servirá de instrumento importante na busca da verdade. Das perguntas ao ofendido. A palavra da vítima na doutrina do Código de Processo Penal há uma diferenciação entre a vítima e a testemunha. Portanto, a vítima não pode ser considerada testemunha, pois a vítima não presta compromisso com a verdade e não pode ser responsabilizada pelo delito de falso testemunho. Porém, será computado no crime de denunciação caluniosa conforme o artigo 339 do Código Penal. Também não será computado no limite numérico das testemunhas. Desenhar o papel da vítima sempre foi um desafio e talvez uma das tarefas mais difíceis da vítima, porque a vítima pode estar se utilizando da má-fé e com intenções negativas, vinganças ou interesses. Intenções essas que podem contaminar o processo. Por outro lado, não se pode fazer desabrigo e negar o valor ao que se sabe. Mais problemático é o valor probatório da palavra da vítima. Primeiramente, deve-se considerar que a vítima está contaminada pelo caso penal. Muitas coisas estão em jogo, e isso acarreta interesses nos mais variados sentidos, até para beneficiar o acusado, seja por medo ou por futuras ameaças que venham vir por parte do acusado, ou também para prejudicar um inocente, seja por vingança ou por diferentes motivos atrelados à vítima. Embora, em termos processuais, a vítima não tenha o compromisso de dizer a verdade, o que abre espaço para que o ofendido possa mentir. Assim, se no plano material está contaminada e, no processual, não presta o compromisso de dizer a verdade, que também não pratica o delito de falso testemunho, porque a vítima está interessada no direito material, é natural que a palavra da vítima tenha menor credibilidade, por seu profundo comprometimento com o fato. Logo, apenas a palavra da vítima jamais poderá justificar uma sentença condenatória. Mais do que ela, vale o resto do contexto probatório. E, se não houver prova concreta para a palavra da vítima, não poderá o réu ser condenado. Todavia, nos casos em que são feitas as escondidas e deixam poucos vestígios, como acontece na violência doméstica, há uma valoração probatória distinta atribuindo valor maior, ou seja, a palavra da vítima terá mais valor no processo penal.